Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui com o propósito de estarmos trazendo essa live, trazendo uma mensagem aqui nestes salmos de números 54 e 55, aquilo que nós temos para este ano de 2026, o propósito de estarmos lendo na Bíblia. E começando aqui lendo o salmo de número 54, diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Então ainda diz aqui: eis que Deus é o meu ajudador. Até este versículo 4 do Salmo 54, né? Vamos estar aqui refletindo um pouco, né? Como Davi estava dizendo aqui neste Salmo de número 54, que Davi roga a Deus que salve dos seus inimigos, né? E ele é o único ajudador. Davi, quando relatou aqui este Salmo, escreveu este Salmo, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e aqui ele se escondia na tribo de Judá, num povo que habitava na montanha, que eram os Zifeus, e ali Davi se escondeu. Mas aqueles Zifeus não foram pessoas de confiança na vida de Davi, porque eles entregaram toda vez para Saul aonde ele estava escondido, né? Aqui nos mostra o confiar em Deus, somente em Deus, né, irmãos? Às vezes a gente sabe que o homem é falho, o homem ele não é sincero, mas o único ajudador que nós temos, o único amigo sincero é Deus, né? A confiança, nós tentamos confiar nas pessoas, mas elas são falhas, né? São falhas. Então, Ele, o Senhor nosso Deus, é o único ajudador para as nossas vidas, né? Davi fugia ali de Saul, na sua própria tribo. Alguns homens não gostavam, não aceitavam ali aquela que Davi estava escondida ali diante do seu povo. Então foram até o rei Saul dizer que ele estava escondido lá no meio deles, né? E esses Zifeus eram judeus, era da tribo de Judá, da mesma tribo de Davi. Davi tinha uma confiança, porque estava numa tribo a qual pertencia, né? E às vezes, muitas das vezes, a gente assim, confia na pessoa amiga, numa pessoa que nós temos confiança, e chega, eles nos traem. A dor da traição, a dor de trazer aquilo que nos decepciona, né? Uma pessoa que a gente confia, coloca os seus problemas, suas causas, né? Mas nós vemos que o homem ele não é totalmente sincero. O único que pode nos ajudar nas dificuldades, nas lutas que passamos é Deus, irmãos. É Deus que é a única pessoa que pode nos livrar dos nossos inimigos, dos que nos perseguem e também daqueles que até nos traem, que dizem ser os nossos amigos. Então, que possamos colocar a nossa confiança em Deus, né? Porque ele fala aqui: salva-me, ó Deus, pelo seu nome e faz justiça pelo teu poder. Amém? Então, ele diz aqui no versículo 2: ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. É a nossa oração que Deus ouve, é o clamor, é a nossa humilhação para que Deus venha ouvir o nosso clamor, a nossa oração, igreja. Porque a oração do crente, ela é poderosa. Então nós, quando oramos para Deus, Ele ouve as nossas orações. Por isso que a palavra diz: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Dia após dia nós temos que estar orando.
é no nosso deitar, é no nosso levantar, é no nosso sair, é no nosso chegar, para que Deus venha nos guardar de todo mal, para que Deus venha nos guardar no dia a dia que vivemos, no dia a dia que estamos aí. O mundo, ele é cheio de artimanhas, o mundo é cheio de coisas que atraem as pessoas, mas não para fazer o bem. Mas por isso, nós temos que pedir a ajuda de Deus, a proteção de Deus. É quando formos trabalhar, quando formos fazer algum propósito, tudo nós temos que estar orando, né? E Davi pede aqui, que roga a Deus que o salve ali daquela perseguição que Saul estava fazendo contra ele. E ali ele se decepciona nessa traição que esse povo, esses zifeus, fizeram a ele. Um povo da sua própria tribo, né? Entregando a ele, ao rei Saul. Qual era o propósito de Saul? Era de o matar, de ali tirar a sua própria vida. Mas ali ele pensou que tinha confiança naquelas pessoas. Ele pensou que ele tinha ali segurança. A nossa segurança não é no homem, igreja. A nossa segurança é em Deus. A nossa segurança é no Senhor. É só Ele que é a nossa segurança. É só Ele que é a nossa força. Porque não há outro além do Senhor nosso Deus. Não há outro. E assim ele estava aqui, como diz a palavra, né, rogando: Deus, salva a minha vida pelo teu nome, né? Salve-me, ó Deus, pelo seu nome faz justiça, né? E o único que pode fazer justiça em nossas vidas, igreja, é o Senhor nosso Deus. É o único que pode fazer justiça por nós, amém? Então o Salmo 55, ele diz aqui: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, com furor me aborrece. O meu coração está dorrido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Irmãos, aqui Davi, ele fala que a queixa da malícia dos seus inimigos e a perseverança em oração, né? E pede aqui para Deus: lança a sua carga sobre o Senhor, né? Então aqui ele ora a Deus que livre dos inimigos, né? Quando ele relata esse salmo aqui, Davi, quando roga a Deus aqui nesse salmo, aqui nós vamos ver no decorrer desta leitura, não vai dar para a gente ler porque ele é um pouco grande, né? Mas vocês depois peguem na sua casa, onde você estiver, dê uma lida. E aqui Davi se decepciona ainda mais com a traição de um amigo íntimo, né? De um amigo íntimo, que a qual vivia no palácio, aconselhava ele, era uma pessoa íntima dele, né? E aqui ele se decepciona. Alguns estudiosos dizem que essa pessoa era Aitofel, um conselheiro bem esse sábio, era um homem de grande estima, de grande sabedoria, né?
quando ele aconselhava, assim, como fosse um conselho direto de Deus para a vida de Davi. Então, nós vemos aqui que quando ele se levanta para ajudar Absalão para tomar o reino de Davi, Davi se decepciona, como ele diz aqui, aqui no versículo 12, né? Que ele diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, né? Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha, homem igual, meu guia e meu íntimo amigo. Ele era muito chegado a Davi. Então aqui, como nós vemos, né, a traição de um amigo íntimo, naquilo que Davi confiava, naquilo que Davi contava tudo, e aquele homem se levantou contra ele para ajudar o seu filho para tomar o seu reinado. E quando ele começou a aconselhar Absalão para tomar o seu reino, e assim a decepção é tão grande. Muitas das vezes no nosso meio é assim, a gente confia tanto numa pessoa, quanto aos nossos problemas, quanto às nossas causas, e esta pessoa às vezes sai contando para um, para outro. Nós pensamos que ele é uma pessoa confiável, uma pessoa que nós podemos confiar, mas não. O homem, como eu já falei no início aqui, ele é falho, o homem é falho. O único que devemos confiar é no Senhor, porque ele é infalível, né? E aqui, como diz mais, eu vou ler mais um pedaço aqui, no 22, então ele pede aqui, Davi diz aqui: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu problema, igreja, nas mãos do Senhor. Lança a tua causa nas mãos do Senhor, porque Ele nunca deixará o justo ser envergonhado. A tua causa, a tua questão talvez possa estar no tribunal, possa estar em algo que você acha que é impossível, uma causa na justiça, e você diz: eu não vou ganhar esta causa. Não, lança o teu problema nas mãos do Senhor, não fuja dela, não fuja dela, encare de frente, mas lançando nas mãos do Senhor. E para finalizar, igreja, para finalizar aqui, no 23 diz: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Olha aqui, a confiança, ele expressa a confiança. Esses homens que se levantam contra a gente, homens de sangue, homens de fraudes, eles não prosperarão, os ímpios não prosperarão, igreja. Nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. O único que coloquemos a nossa confiança, podemos colocar, melhor dizendo, a nossa confiança, que coloquemos a nossa confiança nele. O homem é falho, nós não podemos confiar no homem. Então a própria palavra de Deus: maldito do homem que confia no próprio homem, mas confia em Deus, né? Nós não podemos confiar totalmente no homem, porque o homem tem falhas, mas Deus não tem. Deus é perfeito. E é por isso que nós devemos confiar, como Davi confiou nessa questão do seu amigo íntimo, que foi ali o traidor, que o traiu, ali da sua tribo, que habitava na montanha, que o entregara o seu esconderijo para Saul, também o traiu. E da mesma forma que como Davi foi traído por esta pessoa, um amigo íntimo, nos evangelhos também falam que Jesus, quando foi entregue aos fariseus, aos sacerdotes, um amigo íntimo entregou aonde ele estaria. Por quê?
por dinheiro, porque aqueles homens ali ofereceram dinheiro e ele o traiu por 30 moedas. E quem foi este homem? Foi Judas Iscariotes. E Jesus disse ali: por que me trai, ó amigo? Por que fazem isso? E ali veio o arrependimento naquele homem, e ele se enforcou, Judas. E aqui também nesse Salmo 55, o próprio Aitofel, depois que Absalão não queria mais ouvir os seus conselhos, ele voltou para a sua casa e se enforcou. Mas nós não devemos confiar no Senhor, nós devemos colocar nossa confiança, tudo aquilo é no Senhor, e não fugir dos nossos problemas. Então, fico com esta palavra nesta manhã, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo e por todos. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos dá um bom dia desta quarta-feira e assim nos abençoe. E aonde for esta palavra ouvida ou assistida, que alcance alguém que precisa de ajuda, que precisa, Senhor Deus, confiar mais e mais em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.